Olá, como vai, queridos amigos, irmãos? Estamos aqui nesse início já do mês de setembro, né? No Brasil a gente chama de o mês da Bíblia, né? A Igreja Católica esse ano nos propõe estudarmos, né? Aprofundarmos a palavra de Deus. Queremos iniciar então esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes de meditar um pouquinho, falar sobre a Bíblia, vamos pedir a graça, né, do Espírito Santo, Ele que inspirou para nós a palavra de Deus, a Bíblia, né, a palavra de Deus escrita, para que Ele possa também nos ajudar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos também a intercessão da Mãe de Deus, aquela que soube acolher e obedecer a palavra de Deus como ninguém. Rezamos e peçamos a ela essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, amados irmãos, eu vou ler alguns textos para vocês da própria palavra de Deus, que vai falar da palavra de Deus. Ler alguns textos na Bíblia, que vai falar da palavra de Deus. Isso hoje é mais como um incentivo para lermos, meditarmos a palavra de Deus. Vou ler aqui primeiro o texto de Hebreus, que fala da palavra, né, que é Hebreus no capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, amados irmãos, a carta aos Hebreus está nos chamando, né, atenção para essa palavra de Deus. Primeira, usa essa imagem da espada, né? Palavra, você tem essa imagem da espada de dois gumes que penetra na alma, né? E na intimidade. A palavra, quando é acolhida, né, tem esse poder transformador de dividir, de penetrar, né, até as medulas, ou seja, algo que é muito íntimo nosso. Medulas, articulações, é algo delicado dentro de nós que precisa de uma intimidade profunda, abrir o nosso ser, nossa carne, para poder alcançar. É o poder da palavra que penetra no mais íntimo do nosso ser, para arrancar aquilo que precisa ser arrancado, que julga, que perdoa, que cura. Então a palavra de Deus tem um poder tremendo, mas ela precisa primeiro, né, ser acolhida, ser ouvida, acolhida, né? A palavra, quando é rezada, quando é lida, né? A palavra de Deus lá numa estante enfeitando alguma coisa, a Bíblia na estante enfeitando alguma coisa, não serve para muita coisa, a não ser só como talvez um incentivo para que alguém possa um dia pegar e ler. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, quando é lida, meditada, ouvida, rezada, acolhida, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Tem o poder de curar. Porque a palavra, como vocês ouviram, é viva e eficaz. Não é um livro qualquer a Bíblia, amados irmãos. É vivo, é algo vivo. Tinha um antigo livrinho do escritor Prado Flores, que dizia isso: a Bíblia não é um livro,
É uma pessoa. Nesse sentido, não que é uma pessoa como eu e você, mas nesse sentido que é viva. É um livro vivo. Vivo a partir do momento que é acolhido, que é lido, né? Meditado, obedecido. Isso que é importante. Então, amados irmãos, neste mês da Bíblia, nós queremos aprofundar. E com toda a igreja no Brasil, a CNBB, a igreja no Brasil, nos propôs este mês, né, e o Padre Joviano já mandou, inclusive, para vocês a orientação, né, para quem é aqui de Médici, de lermos juntos, de meditar, de estudar o livro do Deuteronômio. Então, nós vamos, né, fazer esse trabalho juntos também. Então, toda semana, nós vamos meditar um pouquinho sobre o Deuteronômio. Claro, são mais de 30 capítulos, 34 capítulos. Semanalmente nós vamos ter um encontro. Eu vou convidar vocês a lerem, né? Aqueles que não começaram, pode começar a ler já os primeiros capítulos. E depois a gente vai estudar um pouquinho, né? E a proposta é essa, estudarmos juntos, né? Eu me propus, né, insistência ali do irmão Gustavo e do nosso pároco também, a gente estudar, fazer esse propósito de estudo bíblico, né? Não vai ser uma aula de teologia, não vai ser nada disso, vai ser uma experiência de estudarmos junto. Ou seja, precisamos também ler textos, trechos do livro do Deuteronômio juntos, porque a leitura da palavra de Deus já tem um poder em si quando é acolhida, né? Essa palavra de Deus que é uma espada que penetra dentro de nós, né? Capaz de dividir, né? Já Isaías já falava dessa espada, né? de dois gumes. Vamos pegar aqui o livro de Isaías. Como eu disse para vocês, eu quero ler algumas passagens da própria Bíblia que fala da palavra de Deus, né? Isaías 49, 2 fala, desta espada afiada, né? Fez de minha boca uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão, fez de mim como uma seta escolhida, em sua aljava me escondeu. Falando da palavra de Deus, que é essa espada, né? A palavra que sai da boca de Deus e que Deus também coloca na nossa boca, quem se propõe, por exemplo, a ler a Bíblia para outra pessoa, né? Temos aí uma campanha muito bonita, muitas pessoas têm feito isso no Brasil, né, de ler livros, né? Ler o livro para alguém, por exemplo, né, para uma criança. Isso é uma tradição antiga, até a Igreja Católica, né, cultivou muito isso e que foi se perdendo, né? Ler livro para outra pessoa, isso nos ajuda, né? Então, ler a palavra de Deus também para outra pessoa. Talvez alguém que não saiba, né, ler, ser essa espada afiada, né, que a palavra de Deus possa colocar na nossa boca essa graça, né, de transformar. Pois Isaías mesmo, a gente for lá para uns capítulos à frente, 55, o versículo 10 e 11, então, nós lemos Isaías 49, 2, agora Isaías 55, 10 e 11 diz assim, né, como que a palavra age, olha só. Tal como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, antes inebriar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, produzindo semente para quem semeia e pão para quem come, assim acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que decidi, realizando a missão para a qual a enviei. Então a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus tem esse poder. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, né? Isso é bom, é importante a gente saber disso, né? Por quê? A palavra de Deus, por excelência, não é propriamente, né, a escrita. A Bíblia a gente chama também de escritura sagrada. A palavra de Deus é uma pessoa verdadeira, que é Jesus Cristo. A palavra encarnada, o verbo encarnado. Esta é a palavra de Deus. Mas a Bíblia contém, então, essa palavra de Deus, sem a qual nós não podemos conhecer a Jesus Cristo.
né? Não podemos conhecer o Pai e nem Jesus Cristo, nem o Espírito Santo. Precisamos da Bíblia para ter essa experiência, né? Por isso precisamos meditar. E a palavra, mesmo a Escritura, volto a repetir, tem uma graça, um poder contido nela, não no papel, não na letra morta, mas quando ela é ouvida, quando é acolhida, como aquela semente semeada, se acha terreno fértil e é bem cultivado, produz fruto, transforma a nossa vida. Sim, como vimos Isaías dizendo, assim como a chuva que cai na terra, né, e não volta sem realizar a sua missão, assim é a palavra de Deus, né? Pois, né, tem tantas outras passagens que poderíamos pegar para falar da palavra de Deus. A própria criação, lá no Gênesis, né, no início, fala do poder da palavra de Deus, né? Quando fala que Deus, né, criava todas as coisas pronunciando, chamando-a, ou seja, pelo poder da sua palavra. Claro, a palavra que é o próprio Jesus Cristo, né? Então, o poder de Deus é que vai transformando. Então, e aqui, né, tem o poder também da Escritura Sagrada, né? Está contido aqui esse poder criador, transformador, renovador, né? São Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Então, a palavra, a Escritura serve para tudo isso, pessoalmente, mas também, por exemplo, para os filhos, para a família, né? Um pai precisa ler a palavra de Deus, a Bíblia, para os filhos. Pai, mãe, precisa fazer isso, né? A não ser que não saiba ler. Aí precisa pedir alguém para fazer. Porque isso é missão de ser pai. Então, leia para seus filhos desde pequeno trechos da palavra de Deus, né? Da Bíblia. Tem histórias, inclusive, dentro da Bíblia, né? Então, tem vários tipos de escrituras, de escritos na Bíblia, né? Tem livros de romance na Bíblia, né? Romances bíblicos, cartas, né? Poemas, né? Os salmos e tantos outros, assim por diante. Então, leia, escolha uma história, né? Talvez lá do Antigo Testamento, aquelas histórias que tem heróis, né? De heróis, inclusive, heróis de Deus, né? E leia, né? O maior de todos os heróis bíblicos é o próprio Jesus Cristo, claro. E tantos outros, né? No Antigo Testamento, tantos, né? Então leia, né? Porque a palavra serve para educar, é sempre útil para alguma coisa, né? Útil para ensinar, argumentar, né? Para corrigir e para educar. São Paulo falando para Timóteo, essa palavra que é alimento para a nossa alma. E para terminar, amados irmãos, hoje, essa pequena meditação, vamos ler um trecho, né, lá da tentação de Jesus Cristo. Jesus, quando foi tentado pelo demônio, o demônio usou a palavra de Deus para tentar Jesus. E Jesus respondeu com a palavra, venceu a Satanás com a palavra. A palavra, então, é uma arma para vencer o inimigo e os inimigos da nossa vida também, né? Por quê? Porque ela é alimento. A palavra de Deus é a coisa mais importante no nosso dia a dia. A coisa mais importante que possamos ter em casa. Não existe um bem maior que você pode ter na sua casa. A Bíblia, a não ser a Bíblia. Não existe um tesouro maior, porque ela é mais importante que o próprio alimento, a comida. Diz lá, olha, uma passagem fácil de gravar. Mateus 4:4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Né? O irmão Gustavo já decorou, né, Gustavo? Mateus 4:4, resposta de Jesus à tentação, diz assim: está escrito, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, nós temos essa proposta de alimentar nossa alma com este pão da palavra. Para vocês saberem, se vocês não sabem, a missa tem 2 momentos de comunhão.
a comunhão eucarística, mas antes da comunhão eucarística temos a comunhão na palavra, com a palavra de Deus. Então, por isso tem as leituras e a meditação, né? A homilia, a pequena homilia, né? Mas o mais importante é isso, ouvirmos a palavra de Deus. Ela perdoa os pecados, cura a nossa alma, transforma, essa espada que penetra dentro de nós para nos transformar. Peçamos ao Senhor que nos ilumine e nos acompanhe. Espero encontrar vocês, divulguem isso, né? Próxima semana, terça-feira, né, irmão Gustavo? Ao vivo, vai ser, né, uma live ao vivo, às 20 horas. Nós vamos iniciar esse percurso semanalmente com um livro do Deuteronômio, porque é aquilo que a igreja nos propôs para este mês. Então nós vamos estudar juntos, né, o livro de Deuteronômio. Pode ler lá. O Deuteronômio, já vou adiantando, né, são vários discursos de Moisés, né? Então é importante isso. Então nós vamos ver um pouco o contexto, né, do como foi escrito, né, de tudo isso. Mas o mais importante, também ler alguns trechos importantes, né, juntos aqui. Mas você já é convidado a, desde hoje, se não começou, a começar a ler pelo menos um capítulo por dia. E assim vamos ler, no final do mês, vamos terminar de ler quase todos. Tá bom? Deus abençoe você e a graça de Deus, né, que o amor, a proteção de Nossa Senhora nos ensine esse caminho e que a luz do Espírito Santo penetre nossa alma, nosso coração e nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até terça-feira que vem.